E aí a ideia é a gente elencar os 13 jogos do Cruzeiro no Brasileiro, aqueles que são potenciais jogos históricos aí pelo placar, por tudo que esteve envolvido, bons jogos, dias que era para ter feito coisa melhor, e aqueles que foram derrota, que a gente colocou derrota, né? Não dá para ter grandes lembranças do dia que a gente perde. Todos prontos? Vamos embora? Emerson, também eu acho que tem um errinho aqui contra o São Paulo, né? Foi 1-1. Perfeitamente. Tá 2-1 contra o São Paulo. É 1-1. Nossa. Aê, produção tá corrigindo. E o jogo contra o Sport foi 4-0, Arthur. Isso. O primeiro lá, o primeiro quadradinho. Mas o resto tá certinho. Derrota pro Bragantino, vitória contra o Bahia, Grêmio, São Paulo, Vasco, Fortaleza, Palmeiras, Vitória, CAN, Inter, Mirassol e Flamengo. Primeira pergunta: qual foi o melhor jogo do Cruzeiro no Brasileirão? Vocês conseguem ter essa resposta clara? Melhor atuação? Estão pensando. E o pior? Pior atuação para mim contra o Internacional, né? Apesar da expulsão, é importante a gente levar em conta esse aspecto, mas contra o Inter, né? Perdemos contra o Bragantino, mas foi um jogo até equilibrado, teve um empate no clássico que a gente foi superior, difícil considerar o jogo contra o Vitória também, né? Mas para mim o pior, com alguma sobra, foi contra o Inter. Para você também foi o pior, Fico ou não? entre Inter e Vitória também. Oi? Foi o pior também? Contra o Inter? Para mim, sim, Inter e Vitória foram os dois jogos que passou longe. Então, assim, nessa questão das derrotas aí, o jogo contra o Bragantino, particularmente, eu até acho que a gente poderia colocar ele na caixinha do era para ser melhor. Não sei se vocês concordam, porque não foi uma atuação tão ruim do Cruzeiro, né? Foi uma derrota e tudo, mas foi um jogo no detalhe ali e a gente acabou tendo boas oportunidades. Então, acho que, assim, a partida contra o Inter, ela destacadamente foi a nossa pior mesmo. Contra o Vitória, que a Amanda citou, era para ser melhor também, até pelas questões de gramado? Sim. É difícil porque o gramado também não ajudou em nada, né? Eu acho até que é mais a questão do gramado que travou o Cruzeiro de mostrar em campo aquilo que até então vinha fazendo nos outros jogos, né? Então a gente fecha aí o 0-0 com o Vitória nessa. Era para ser melhor, então. Não é isso? Sim. Para mim, sim. Qual outro jogo vocês acham que colocamos nessa caixinha aí? Vasco. Apesar da vitória, né? Foi Mas aí um eu jogo... tô considerando desempenho. Foi o jogo no Parque Sabiá. O Cássio foi o melhor em campo, né? Isso. 1-0 contra o Vasco. E claro, né, também o clássico eu considero. Clássico Sim. até mais, inclusive, né? Não só pelo resultado, mas o segundo tempo do Cruzeiro não me agradou. Então aí o 0-0 contra o Atlético, acho que pode ir para essa caixinha aí que era para ser melhor. O 1-0 contra o Vasco também foi uma vitória importantíssima, inclusive, para a gente naquele momento, né? Um resultado muito comemorado com os pulinhos de Leonardo Jardim à beira do campo, grande momento desse campeonato brasileiro. E eu acho que a vitória contra o Mirassol também, talvez dava para colocar nessa aí, hein? Porque não foi uma grande atuação do Cruzeiro. Que tem um contexto acham? de primeira rodada de Brasileirão, mas sim, dá para entrar no era para ser melhor. O Cruzeiro sofre muito no segundo tempo, né? Sim. O Cássio pegou pênalti, né? Foi um duelo ali complicadíssimo, viu? A gente passou uns perrengues ali no segundo tempo que não foi legal, não. E aí uma questão, né? O jogo contra o São Paulo, apesar da gente não ter vencido, eu colocaria ele na caixinha de cima, né? De bom jogo. Não sei o que vocês acham, porque
foi o dia que tudo mudou, né? Foi o ponto de virada do Cruzeiro na temporada. Tô Os fechadaço com jogadores, você. eu também. Os jogadores já até falaram um pouco mais sobre isso, o próprio Leonardo Jardim também, o quão o jogo também fez essa virada de chave mentalmente, né? Acho que é um sinal disso, que foi um bom jogo por parte do Cruzeiro, né? Apesar do resultado final. E assim, é onde o Jardim começa a encontrar o time titular dele, né? Ele faz muitas mudanças do jogo do Muxuque para a partida contra o São Paulo. E hoje, se o Cruzeirense tem facilidade de falar o time titular do Cruzeiro, passa muito por esse jogo contra o São Paulo, né? Essa primeira prova de fogo que o Cruzeiro teve e o desempenho foi positivo. Boa. Enfim, enquanto vocês estão pensando aí em qual foi o melhor jogo do Cruzeiro no Brasileiro, eu acho que podemos colocar a vitória sobre o Sport no bom jogo aí, porque assim, foi uma partida em que a gente aproveitou um adversário fragilizado, né? Com certeza. E eu acho que foi a primeira vitória fora de casa do Cruzeiro no Brasileirão, né? E que vitória, um 4-0 bem imponente sobre o Sport, que ainda não tinha sido goleado em casa, né? Até tinha mostrado uma certa força dentro de casa, fazendo um jogo duro, por exemplo, contra o Palmeiras. Dá para colocar em bom jogo. E eu também já acrescentaria esse contra o Fortaleza no Castelão. Acho que é mais um que se enquadra em bom jogo. Fecha, Amanda. Tô com o Caio nessa, exatamente. É isso, 2-0 contra o Fortaleza, circunstâncias parecidas também, né? O adversário que estava numa situação complicada, jogo fora de casa. A gente fez um bom jogo, cumpriu muito bem as expectativas. Agora nós temos 4 partidas aí, hein? Agora tá ficando um pouco mais apertado. Esse duelo contra o Grêmio, 4-1, fora os ameaços aí. Eu até vi alguém mandando no chat aqui uma mensagem muito boa, que contra o Grêmio era para ter sido melhor, dava para ter feito um 7. Foi aqui a mensagem do Zé Neto. Acho que contra o Grêmio não encaixa muito na questão de um jogo histórico, né? Tipo, foi uma grande vitória e tudo, mas vocês acharam assim, além do bom jogo? Foi uma grande vitória, mas eu acho que eu pelo menos estou tentando levar em consideração as valências do adversário, né? E aí, quando a gente pensa no adversário, tem confrontos mais difíceis para o Cruzeiro, né? E aí não tem como fugir muito daqueles que há alguns anos vêm no topo do futebol nacional, né? E aí, quando você vence essas equipes, acho que é uma comprovação que isso pode ser em um jogo histórico. E aí acaba que o Grêmio fica um pouco de fora disso. A situação do Grêmio acaba pesando para não colocar como potencial jogo histórico. Para mim é o único ponto. Então, por isso, bom jogo. Acho que se enquadra melhor com a realidade. Boa. Então, 4-1 no Grêmio entrou aí como bom jogo. Aí tem uma partida interessante, que é esse 3-0 contra o Bahia, que, na minha opinião, foi o jogo de maior imposição do Cruzeiro no Brasileiro. Foi o jogo que a gente mais dominou, que a gente menos sofreu, mas eu não consigo colocar ele num jogo histórico. Fecha no bom jogo, o 3-0? Eu fecho. Eu confesso que eu estou numa dúvida gigantesca, porque assim, eu considero que comparando ao jogo contra o Flamengo, falando de atuação, tá? Para mim, a atuação contra o Bahia ela é melhor do que contra o Flamengo. Só que a gente está falando de adversário de primeira prateleira quando se trata do Flamengo. E o jogo contra o Bahia, ele marca a primeira grande atuação do Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Foi o primeiro grande jogo, assim, aquele de brilhar os olhos do torcedor, de fazer gerar expectativa, né? Foi logo depois do jogo contra o São Paulo, inclusive. Então, assim, aí é uma questão muito particular. Dá para colocar como bom jogo perfeitamente. Mas o Cruzeiro ir na Libertadores, ou até mesmo conseguindo algo maior na temporada, é uma partida que sempre vai ficar muito marcada para mim, justamente por ter sido o primeiro grande jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim e contra um adversário relevante, né? Contra um adversário que pode aparecer mais uma vez no ano que vem na Copa Libertadores. O que eu acho mais legal desse jogo contra o Bahia é que foi um duelo em que, assim, o Bahia pareceu um time muito fraco
contra o Cruzeiro. E não é. O Bahia tem bastante qualidade, tem muito investimento. Se a gente quiser fazer uma análise fria, o clube mais rico do Brasil, né? É o time com maior capacidade de investimento hoje. Então, assim, eu acho que foi uma partida muito marcante. Eu não coloco no jogo histórico, porque quando a gente pensa assim em jogo histórico realmente, você pensa muito nessa questão de bater um chefão, né? Digamos assim. E aí eu refaço a primeira pergunta para vocês. Qual foi o melhor jogo do Cruzeiro no Brasileiro? Emerson, só para dar uma complementar no que você disse, pouco depois que o Cruzeiro bate o Bahia por 3-0, o Bahia vence o Palmeiras no Allianz, né? Vence o Palmeiras por 1-0 no Allianz, o que dá ainda mais força para essa vitória do Cruzeiro. Então, eu acho que a atuação contra o Bahia, para mim, foi a melhor, sem considerar essa questão de um adversário de primeira prateleira. Mas aí, quando a gente considera isso, o nível de enfrentamento, para mim, o jogo contra o Flamengo se destaca mais, né? Acho que contra o Palmeiras, o Cruzeiro sofre mais do que sofreu contra o Flamengo. Agora, contra o Flamengo, foi uma imposição absurda. E o segundo tempo que o Cruzeiro faz me chama ainda mais atenção, né? Porque no primeiro teve um pouco de alternância. Agora, no segundo, o Cruzeiro mais desgastado, porque muita gente aí vai se lembrar, o Cruzeiro joga no meio de semana com o seu time praticamente titular pela Copa do Brasil, né, contra o Vila Nova, tendo ali um ou outro preservado, e o Flamengo poupa todo mundo para jogar contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Então, em tese, o Cruzeiro iria cair muito fisicamente no segundo tempo. Que nada, né? Foi um Cruzeiro que amassou o Flamengo e o contexto também, na forma como vence ali com um gol do Gabigol, no rebote de pênalti, tudo isso acaba dando um charme a mais para a partida. Mas a atuação, para mim, mais memorável desses jogos que estão em questão, certamente, é Cruzeiro e Flamengo. Para mim também, acho que o Cruzeiro jogou com as características necessárias para esse nível de confronto. Foi inteligente, foi estratégico, deixou tudo dentro do campo, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, e não à toa acabou vencendo a equipe do Flamengo. Então, acho que se tratando de um jogo memorável e histórico aí, facilmente entraria Cruzeiro e Flamengo, pelos comportamentos da equipe do Cruzeiro dentro do campo. Eu também vou nessa aí. Acho que o jogo contra o Flamengo é o mais emblemático, né? Se o Cruzeiro conseguir alguma coisa relevante na temporada, é um jogo assim que é um jogo que já está na história, na verdade, né? Pelo contexto, pelo gol do Gabigol e tudo mais, assim, ele já está na história dos grandes confrontos. Até uma mensagem do Lucas aqui que o Rossi evitou uma goleada, evitou mesmo. O Rossi catou demais ali, foi uma partida absurda do goleiro do Flamengo. E o Cruzeiro ter sido dominante contra esse adversário, né? O principal time, né? O time com a maior arrecadação do Brasil e tudo mais. O que o Cruzeiro fez com o Flamengo ali foi muito surpreendente, né? E foi um dia que não dá para dizer que o Flamengo não tenha jogado nada, porque o Flamengo ameaçou também, né? O Cássio fez ali umas 3 defesas importantes, mas acho que foi um duelo em que o Cruzeiro ele foi mais dominante do primeiro até o último minuto e ele mereceu totalmente a vitória. E o jogo contra o Palmeiras? Entra nessa questão de um jogo histórico também ou fica num bom jogo? Para mim, jogo histórico. O Cruzeiro já não vencia o Palmeiras há algum tempo, né? Poxa, a gente está falando do Palmeiras também, de Abel Ferreira, né? Extremamente vencedor, uma das eras mais vencedoras da história do Palmeiras. Um elenco claramente superior ao Cruzeiro, a gente viu isso na segunda etapa, né? Com as substituições que o Abel foi promovendo, para mim é jogo histórico e o Cruzeiro consegue fazer 2 gols no Palmeiras numa rapidez absurda, né? Acho que o Palmeiras nunca ficou tão atordoado em um jogo como ficou contra o Cruzeiro, né? Sofrendo 2 gols em menos de 5 minutos, com o Cruzeiro se impondo, sinergia muito legal também com as arquibancadas. Eu acho que por todo o contexto, também considerando que o Palmeiras é um adversário de primeira prateleira, dá para se colocar com um potencial jogo histórico. Para mim também, não acho que o Cruzeiro jogou no mesmo nível que jogou contra o Flamengo, mas teve também as suas individualidades e a sua estratégia, não à toa também, conseguiu um feito positivo. Eu acho que se a gente perguntar tanto ao Felipe Luiz quanto ao Abel quais foram os confrontos que mais exigiu da sua própria equipe, certamente eles vão falar que é o Cruzeiro.
Então, imagino que sim, por tudo, pela história dessas duas equipes se enfrentando, encaixaria aí perfeitamente nesse confronto histórico. Perfeitamente. Então ficou dessa forma aí, os jogos potencialmente históricos contra Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro de 3-0 no Bahia ali foi um bom jogo, né? Talvez querendo subir a escadinha ali para o jogo histórico. São Paulo, Sport, Fortaleza e Grêmio a gente colocou como bons jogos também. Bragantino, Vitória, Atlético Mineiro, Vasco e Mirassol, jogos em que o Cruzeiro poderia ter rendido melhor, mesmo nos dias que venceu, ficou faltando algum detalhezinho. E a derrota para o Inter, que foi um jogo também muito condicionado pela arbitragem, né? E eu acho que a gente pode colocar disso aqui. Que belo campeonato brasileiro está fazendo o Cruzeiro, né, gente? Porque mesmo aqui tivemos algumas partidas ruins, tivemos, mas em 13 jogos aí você poder tirar aí apenas 2 derrotas e dessas, pelo menos uma delas ter sido com, digamos assim, papel determinante da arbitragem e a outra da derrota ter sido um jogo. Foi um pecado ali contra o Bragantino, né? Bragantino que está também fazendo um grande campeonato brasileiro, mas o Cruzeiro esteve muito perto da vitória também, mas no detalhe acabou não conseguindo. Faltou um pouquinho mais de eficácia.